Amém. Deus é bom, irmãos. Sempre muito bom a gente estar aqui juntos, todo domingo de manhã, para esse tempo tão especial, ao redor da mesa, né? Porque isso aqui, irmãos, não é um culto no sentido, obrigado, tia, no sentido religioso de quem está buscando uma divindade, mas é um encontro com Deus que é Pai. Então, todos os domingos de manhã, nas quartas, quando a gente tem o culto aqui, esse é um lugar para a gente encontrar a família de Deus, para conhecer Deus nesse lugar do cuidado, do afeto, da identidade, e não só conhecer Deus como um ser divino que eu busco para resolver o problema que eu estou enfrentando, que é mais profundo, né? Buscar Deus para receber de Deus uma identidade, para você saber lidar com a vida, para você viver sua vida melhor, para você ter uma família melhor, para você conseguir lidar com as suas frustrações, com as desilusões, com os planos, os projetos, os sonhos, tudo isso precisa ser recebido por Deus. É uma mentalidade que a gente recebe de Deus. Por isso, no Salmo 130, pode abrir aí, por favor, na sua Bíblia ou no seu aplicativo do celular, no Salmo 130, hoje eu quero meditar com você sobre esse Salmo. Eu gosto muito de pregar sobre esse Salmo, porque a Bíblia ela é dividida em várias categorias de livros, e no Antigo Testamento a gente tem os 5 primeiros livros, são o Pentateuco, é ali o resumo da história, da lei e tudo mais. Depois a gente tem a história do povo de Israel que vai sendo contada. Só que ao longo da história do povo de Israel que vai sendo contada, nós temos também os livros poéticos e proféticos. Então o Antigo Testamento está contando uma história. Ao longo dessa história, nos livros proféticos, nós temos o sermão que Deus prega para esse povo, que está vivendo a sua história. Ao mesmo tempo, nós temos os livros poéticos, Salmos, Jó, Eclesiastes, Cantares, que são livros que falam de como o povo que tem a sua história contada e que recebe a pregação de Deus, como que esse povo lida com a sua fé. Então, quando a gente lê um salmo, nós estamos diante de uma parte da Bíblia, do texto sagrado, que nos ensina a ver como esses irmãos do Antigo Testamento desenvolviam sua relação com Deus. Como que é esse negócio, irmãos, de Deus estar escrevendo uma história na sua vida e na minha vida? Como que a gente reage a isso? Salmo 130 é um salmo que explica muito para nós. E eu vou te convidar a ler o salmo do versículo 1 ao versículo 8. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda, eu o espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Esse salmo, meu irmão, que é o Salmo 130, ele é um salmo que ele entra numa categoria aí na sua Bíblia. Se você olhar
provavelmente em cima do 130 está escrito assim: cântico de peregrinação ou cântico de romagem. Porque esse salmo, ele faz parte de uma categoria de salmos, dentro do livro de Salmos, que eram cantados, falados, enquanto o povo estava indo para Jerusalém. Então, Israel era um país, e a capital, o centro religioso era Jerusalém. Em alguns momentos específicos do ano, nas festas, na Páscoa, a festa dos tabernáculos e tudo mais, o povo espalhado por Israel fazia uma peregrinação para ir até Jerusalém. E Jerusalém, na geografia, é uma subida, é tipo um Campos do Jordão. Então, por isso que talvez em algumas Bíblias esteja assim, cântico de subida, porque a peregrinação, Jerusalém era uma região muito alta, então quem vinha de outras partes tinha que subir para Jerusalém. Nessa caminhada, o povo escreveu diversos salmos, e o 130 faz parte desse salmo de peregrinação, que alguém compunha, cantava e falava, enquanto estava fazendo ali a sua rota da sua cidade até Jerusalém. E normalmente, eles saíam da sua casa para ir para as festas, e festa normalmente é um evento e um ambiente de alegria. Mas os salmos de peregrinação, de romagem, muitos deles mostram que o salmista está expressando a sua alegria, mas em alguns deles, como por exemplo aqui no Salmo 130, o salmista está trazendo para nós uma reflexão e uma avaliação pessoal. Ele está refletindo a respeito da sua própria vida e de como de vez em quando ele não dá conta de fazer o que Deus esperava que ele fizesse. E eu aposto com você que está aqui sentado assistindo, em algum momento da sua vida, ou em vários, já parou e concluiu: eu não estou fazendo o que Deus gostaria que eu fizesse. Não estou de acordo com o que eu sei que Deus desejava que eu fizesse, dentro daquilo que Ele me chamou para fazer. O salmista enfrentava essa crise também. E o salmista faz uma coisa que às vezes nós não fazemos, nessa época que nós estamos aqui, irmãos, século 21, 2026, tudo mais. Os salmistas, eles são profundos. Você pega um salmo, tem profundidade. Você sente a densidade da alma do salmista que está escrevendo. Nós vivemos uma época de superficialidade total, irmãos. O excesso de informação que a gente tem, o excesso de conteúdo, o excesso de reels te ensinando a fazer não sei o que, toma não sei o que de manhã, toma não sei o que à noite, faz assim para ter não sei o que, faz... Meu irmão, eu desisti de seguir nutricionista no Instagram, porque cada um fala uma coisa, vai sobrar comer terra. Eu não sei mais em quem eu acredito, então parei, vou na minha nutricionista, acredito nela, que eu estou pagando, então pelo menos eu tenho lá a questão de consciência, paguei, então vou fazer o que ela está falando, porque a gente tem muita informação, é tudo muito superficial, ninguém aprofunda, ninguém para ter uma densidade em relação à sua identidade, à sua alma. A gente está sempre correndo, fazendo tudo no automático, e sempre correndo e fazendo tudo no automático, na maioria das vezes, só para conseguir no dia 30 pagar todos os boletos em dia. Poucas vezes a gente consegue ter uma forma de vida diária que aprofunda a nossa relação com Deus, para a gente aprofundar também o conhecimento próprio de quem nós somos e de quem nós poderíamos e deveríamos ser em Deus. O salmista faz isso. E no versículo 1, ele diz assim,
Nós vamos ver versículo por versículo hoje aqui. Das profundezas clamo a ti. Das profundezas. A primeira coisa que esse salmista está fazendo é identificando que o inimigo não está do lado de fora, está do lado de dentro. Muitos salmos a gente lê, principalmente quando a gente acompanha a história de Israel ali, no livro de Samuel, Reis, Crônicas, muitas vezes o inimigo está do lado de fora. É um povo que se levanta contra Israel. É uma nação que bota o exército lá para enfrentar Israel. Aqui o salmista está deixando claro que o inimigo dessa vez não está do lado de fora, está do lado de dentro. Ele está na profundeza, ele está sentindo o peso da sua iniquidade, da sua falta de adequação à vontade de Deus, e ele sente que ele está na profundeza. Ele faz uma autoanálise. Isso já ensina para nós uma coisa importante, irmãos. O nosso maior problema, nunca é circunstancial, ou seja, não é o que você enfrenta na vida do lado de fora, o seu maior problema. O seu maior problema está do lado de dentro do seu peito. É o que você sente, o que você pensa. Por pior que seja o que você enfrente do lado de fora, por mais maldosa que seja a pessoa que fez não sei o que com você, por mais injusto que tenha sido que você enfrentou no seu trabalho, por mais irritante que seja o seu marido, eu não sei o que você enfrenta do lado de fora, o que eu sei é que a Bíblia não nos deixa enganados. O maior inimigo que a gente enfrenta está do lado de dentro. Esse é o maior inimigo. Por pior que seja a circunstância do lado de fora. Mas o salmista diz: das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta a minha voz. Sabe o que a Bíblia está ensinando para a gente, irmãos? Que você só não ora por falta de compromisso. Você só não ora porque você não quer. Se você acorda e vai dormir e não consegue parar um momento para orar, isso não é um gesto religioso, litúrgico, não é isso. É a forma de você conectar o seu espírito com as fontes de Deus para você poder levar a vida da maneira mais adequada. Se você não para orar, o salmista está orando da profundeza. O que a Bíblia está ensinando para mim e para você é assim, irmãos: você ora independente do que você esteja enfrentando ou de como você esteja. Você pode estar na profundeza do seu pecado, da iniquidade, a vida pode estar assim, de cabeça para baixo, não importa. Deus não exige pré-requisito para você orar. Você está na profundeza, Deus escuta a gente que está na profundeza. Elias orou da profundeza da caverna na sua solidão e foi ouvido por Deus. Jonas, por consequência da sua desorientação e desobediência, foi parar na barriga, na profundeza de um peixe. De lá ele orou e Deus o ouviu. Não existe pré-requisito para Deus atender a sua oração. Gente das profundezas tem a oração ouvida. Gente que está envolvida pelo charco do lamaçal, dos seus erros, das suas escolhas erradas, você se sente na profundeza, a vida está escura, você sente que tudo ao seu redor é uma prisão. De lá, abra sua boca, o seu coração e ore àquele que está pronto para te ouvir em qualquer situação e de qualquer forma. Oração não é privilégio de gente santa. Oração é o mecanismo de Deus para te tornar santo. Ninguém é santo antes de ver Deus, irmãos. Em nome de Jesus, bota isso na sua cabeça. Se por algum motivo, em algum momento da sua vida, você acreditou que para Deus te ouvir,
para você desenvolver qualquer relacionamento com Deus, para vir para a igreja, você precisa estar vestido de um traje de santidade, para Deus olhar para você e falar: ah, agora sim eu posso te ouvir. Esquece, isso é mentira. Deus não espera gente santa para desenvolver uma relação transformadora. Deus está sempre com seu olhar misericordioso voltado para a gente que está onde? Nas profundezas. Nas profundezas. O Senhor não despreza a nossa oração feita das profundezas. Guarda isso no seu coração, meu irmão. Ele escuta, ele vê. E o salmista no versículo 3, ele deixa claro por que ele tem tanta certeza de que ele pode orar da profundeza e ser escutado. Olha só: se tu, Senhor, observares iniquidades, quem poderá escapar? Então, simples assim, meu irmão. Deus não faz uma lista de pecado. Deus não tem uma planilha para ver quão certo ou quão errado você tem tocado a sua vida. Meu irmão, o que Deus faz é garantir o nosso futuro, redimindo o nosso passado. Sabe quando a Bíblia diz assim, lá no profeta, Deus diz: do seu passado eu não me lembro. Não é que Deus esquece o que aconteceu, é que Deus não trata você a partir do que aconteceu. Tem muita diferença. Inclusive, isso deveria pautar os nossos relacionamentos. A dificuldade que a gente tem em perdoar, muitas vezes está relacionada com a nossa dificuldade de não considerar o futuro que a pessoa pode ter pela graça de Deus, mas sempre considerar o passado. Perdoar não é esquecer o que aconteceu no passado. Perdoar é você não mais reagir a partir do que você sabe que aconteceu no passado. Deus é um Deus de futuro, irmãos. A graça de Deus está sempre apontando para o futuro. Isso é para nos ensinar que o passado não precisa ser desprezado, mas ele pode ficar no lugar dele, sem afetar quem você é hoje e quem você pode ser amanhã. Porque é assim que Deus faz. O salmista está falando: se o Senhor olhar para as coisas que a gente faz, não ia sobrar um vivo. Se o Senhor levasse em conta quem é que ia escapar. Porque é isso, irmão. A gente não se aproxima de Deus porque merece. A gente se aproxima de Deus porque perece. Porque a gente não dá conta da vida, e porque a morte está sempre diante de nós, em todos os aspectos, físico, mental, espiritual, é que a gente tem que se aproximar de um Deus que redime o nosso passado para nos dizer que o nosso futuro está garantido. Um futuro de transformação, um futuro de esperança. Porque Deus não leva em conta. E por que Ele não leva em conta? Versículo 4: contigo está o perdão, para que sejas temido. Deus não leva em conta o nosso passado, porque Deus olha para nós a partir do seu perdão. Guarda uma coisa na sua cabeça, meu irmão. Todas as vezes que Deus olha para você, Ele não enxerga a sua maldade, Ele enxerga a cruz. A sua incapacidade de ser a pessoa que você deveria ser não é maior
do que aquilo que Jesus fez acontecer na cruz. Então, todas as vezes que Deus olhar para você, por pior que seja o que você fez, pensou, falou, o que Deus enxerga é a cruz, que representa a ação máxima de Deus, nos perdoando, deixando claro que Deus olha para o futuro, deixando claro que Deus não nos trata a partir do nosso passado, porque na cruz Jesus garantiu que todo ser humano pode ter um futuro. Todos nós podemos ter um novo amanhã. O perdão de Deus é essa garantia. É o que Deus faz. E é importante a gente perceber que ele diz assim, ó, contigo está o perdão, para que sejas temido. Isso aqui é importante. Porque eu sou perdoado por Deus. E eu vou ter medo de Deus? Então, calma. Porque a palavra temor no hebraico, que é traduzido como temor, é uma palavra que tem muito mais a ver com reverência do que medo. Não é medo, é reverência. Isso significa o seguinte, irmãos, que nós não podemos tratar o perdão de Deus como uma espécie de habeas corpus, do tipo assim, já que eu sou perdoado, então beleza, vou fazer o que eu quiser. Não. O perdão gera reverência. Eu dou de cara com o perdão de Deus para me constranger em ser alguém que ama a Deus e que, portanto, quer expressar o ser de Deus em tudo que fizer. O perdão de Deus não é uma tranquilidade para você tocar a vida do jeito que você quiser, afinal de contas, depois você pede perdão e está tudo certo. Quem faz isso nunca se viu perdoado de verdade. Porque Jesus falou que a quem muito é perdoado, esse muito ama. Lembra? Então Jesus está nos ensinando que o perdão sempre vai gerar um senso afetivo, amoroso por Deus. Quem é perdoado ama. Se você, a partir do perdão de Deus, não sente um amor mais profundo por Deus, então reveja o que você entendeu sobre perdão. Ser perdoado gera uma reverência, essa certeza de que agora, porque eu fui perdoado, eu não mais posso ser quem eu era, fazer o que eu fazia, pensar e falar o que eu falava. Agora, o perdão me dá condições de não mais repetir o que eu repeti, o que eu fiz no passado, mas fazer com que a minha vida agora seja sempre uma expressão futura de alguém que agora conhece o amor de Deus de uma maneira tão profunda que não consegue mais ser a mesma pessoa de antes. Esse é o perdão. E há uma esperança que nós temos. Contigo está o perdão. Essa é a esperança de quem ora. Nós oramos porque Deus perdoa. Nós oramos das profundezas. Não importa como está a vida, nós podemos orar porque a oração, ela está em cima de uma plataforma que se chama perdão. A oração começa porque Deus nos dá condições de orar, justamente porque Ele garantiu todas essas condições. Ele nos perdoou na cruz. O perdão de Deus é o pontapé inicial para você abrir a sua boca todos os dias em algum momento e falar com Deus. Abrir a palavra e ser alimentado por aquilo que Deus já transmitiu a você.
O perdão de Deus é o pano de fundo, de onde começa a sua vida devocional. Uma vida transformada, refeita do jeito certo, irmãos. Porque Deus não é um Deus que fica jogando sujeira para baixo do tapete. Ele nos perdoa para nos transformar. O perdão de Deus é para que a nossa natureza mude. O perdão de Deus é para que a gente sofra um upgrade do sistema operacional. Sabe quando você atualiza seu celular e aí vem aquela atualização assim, bem radical, que muda o número do sistema? Era o sistema 13, agora é o 14. É o mesmo celular, mas você faz o upgrade, mudou tudo, mudou a cor, o visor, o ícone, não sei o quê. É isso. Você é a mesma pessoa, mas agora o seu sistema operacional recebe um upgrade. Você não opera mais como antes, agora tem um novo sistema operando em você. O perdão de Deus e o Espírito Santo em nós é esse upgrade da nossa natureza. Essa forma diferente de ser, estando no mesmo corpo, nas mesmas circunstâncias, se relacionando com as mesmas pessoas, na mesma igreja. Deus nos perdoa e nos deixa viver uma vida transformada. É o perdão que nos faz amar e que nos transforma. E aí no versículo 5 ele diz: aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Aguardo o Senhor. Veja, o texto não está dizendo eu aguardo o que o Senhor vai fazer. O texto não está dizendo eu aguardo o milagre de Deus para resolver o meu problema. O texto está dizendo eu aguardo o Senhor. Não fique esperando pelo que Deus pode fazer por você, sem antes parar para prestar atenção no que Deus quer fazer em você. E para eu perceber o que Deus quer fazer em mim, eu preciso, como salmista, dizer: a minha alma aguarda o Senhor e não o poder dele. É Ele. É a sua relação ofertada. É conhecer o seu coração. Aguardo o Senhor. Meu irmão, não tenha dificuldade de ser alguém que aguarda o Senhor. Mesmo que as circunstâncias da vida fiquem te pressionando a querer que Deus resolva logo o seu problema, não. Não sai daqui nessa manhã sem ter uma certeza absoluta, inexorável, imutável, que a palavra de Deus está te dando. Aquilo que Deus está construindo em você é muito mais importante do que aquilo que está acontecendo com você. O que Deus está construindo em você é maior do que o que está acontecendo com você. Descansa. Descansa na sua palavra. Às vezes a gente procura descanso na circunstância resolvida. A gente busca descanso quando a gente acha que as coisas estão do jeito que a gente queria que tivesse. E a Bíblia está dizendo: a minha alma o aguarda e eu espero na sua palavra. Talvez você não tenha encontrado descanso nesses dias, porque você está colocando a referência do seu descanso em qualquer lugar, menos na palavra que Deus tem para você. E não vai funcionar.
se a sua espera não for a partir de um coração que se orienta pela palavra que Deus tem para você, você não vai descansar. Descanso na palavra. A espera é algo que a gente faz olhando para a palavra, para sermos orientados por Deus enquanto esperamos. Porque no versículo 6 ele diz: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. O salmista espera o Senhor, não pelo que ele vai fazer, ele espera o Senhor. E ele usa uma referência que também nos ensina algo importante nessa manhã. Como o guarda anseia pelo romper da manhã. Ele está usando a referência de uma sentinela, de um vigia que trabalha de madrugada, de um vigia que trabalha em um ambiente vulnerável, escuro, onde portanto ele não tem uma visão tão clara de onde pode vir um inimigo, um bandido, um ladrão. Ele aguarda pelo amanhecer, porque o amanhecer traz essa clareza da visão em relação ao seu posto. O amanhecer leva embora a escuridão, então ele fica muito mais à vontade para enxergar o que está acontecendo. Isso nos mostra duas coisas, irmãos. Primeiro, um guarda que vigia de madrugada, ele tem certeza de que daqui a pouco vai amanhecer. É ou não é? Você pode acordar às 3 da manhã, que você sabe que em mais ou menos 2, 3 horas vai amanhecer. O amanhecer é uma certeza, não tem dúvida. Primeira coisa que o guarda que vigia na madrugada tem é a certeza da chegada do amanhecer. A segunda coisa que um guarda que vigia de madrugada também sabe é que por mais ansioso que ele esteja, por maior que seja o medo que ele carregue, ele nunca vai poder antecipar a chegada do amanhecer. O sol nasce na hora que ele nasce. Você pode estar ansioso às 2:30 da madrugada, o sol vai nascer na hora que ele tiver que nascer. O salmista está nos dizendo que esperar no Senhor e ser ministrado por Deus, enquanto a gente está enfrentando as nossas profundezas e as nossas circunstâncias, precisa ser feita, essa espera precisa ser feita de duas formas: como alguém que tem certeza de que vai amanhecer, e como alguém que tem a maturidade de esperar o momento certo do amanhecer. A palavra de Deus para você nessa manhã é: na escuridão que você está enfrentando, saia daqui com uma certeza: vai amanhecer. Mas saia daqui também com uma segunda certeza: não vai amanhecer quando você quer, é quando precisa, é no momento certo, do jeito certo, da forma certa. Espere pelo Senhor. A palavra de Deus nessa manhã é
essa, irmãos. Sabe, porque a gente enfrenta uma época difícil, que a gente tem dificuldade para parar e perceber que o maior inimigo está do lado de dentro. Nós temos muita facilidade de terceirizar a culpa, de colocar a culpa em qualquer um, menos na gente. Isso é uma tendência humana, não é desvio de caráter nem nada, é parte da nossa natureza caída pelo pecado. Transferir a culpa. O que você lê em Gênesis 3, quando Adão e Eva desobedecem a Deus? Deus vai falar com Adão e o que ele fala? Deus, eu comi mesmo, desculpa, eu fui irresponsável. Foi isso que ele falou? Não. Qual que é a resposta de Adão? Foi a mulher. Olha, desde quando a mulher sofre tendo que receber a culpa que não é dela? Foi a mulher que o Senhor me deu. Então Adão fez questão de terceirizar completamente a culpa sem ter dúvida nenhuma. Foi a mulher e quem deu essa mulher foi o Senhor. Então na minha conta não tem nada. A gente faz isso desde Gênesis. Mas Deus nos perdoa para nos colocar nesse lugar do seu afeto e do seu abraço, onde tranquilamente você pode parar, respirar e assumir que o maior inimigo está aqui, desse lado. E assumir que nosso maior problema está do lado de dentro, nos faz entender que de vez em quando a gente vai se perceber numa profundeza, mas é de lá que Deus quer ouvir você clamar. Clame a Deus, meu irmão, porque o seu amor é sem fim, porque Ele escuta, e porque a palavra nos dá duas garantias, de que o amanhecer vai chegar, mas de que você não vai antecipar as coisas na sua vida. Aprenda com Deus enquanto você espera a madrugada passar. Aquele versículo tão conhecido: o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. Mas o choro da noite tem o seu lugar, tem a sua importância. Cumpra o seu papel nesse trabalho transformador de Deus na sua vida. E nós vamos orar agora.